Falando sobre o cenário político, deixa eu trazer duas informações que daí eu quero repercutir um pouquinho com você. Você falou sobre essa questão da chapa do golpe, né? Bolsonaro e um militar Braga Neto. E tem essa questão que o Anuário de Segurança Pública trouxe em relação ao armamento, registros de armas aqui no país, né? Subiu em 500% desde o começo do governo Bolsonaro. Então, assim, a gente já tem discutido há bastante tempo sobre essas milícias armadas, sobre o bolsonarismo armado e como isso pode repercutir ali caso aconteça de fato um golpe ou o impedimento de que o Lula, caso eleito, tome posse. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é em relação a essa audiência pública que acontece hoje ali para discutir no Ministério da Saúde essa questão do aborto. Aborto que é legal, que está na legislação, que tá na nossa lei, não tem nada que ser discutido pelo Ministério da Saúde, o Congresso não está discutindo, o Supremo Tribunal Federal não está discutindo, e o Ministério da Saúde quer discutir de alguma forma essa questão, porque tem um viés eleitoreiro também, né? Quer captar com um viés político essa discussão, do mesmo jeito que foi o kit gay lá no passado. Eu tenho essa impressão que eles vão pegar agora essa questão do aborto para ser o que foi o kit gay em 2018. Então eu queria que você comentasse um pouquinho essas duas questões, das armas e do aborto, que acabam sendo plataforma de Bolsonaro nesse momento. Eu acho que você tem razão, e inclusive é só a gente ver o paralelo americano, né? A volta do Trump ao poder, que é uma coisa que está sendo jogada assim abertamente dentro dos Estados Unidos, ela é pavimentada por essa polêmica toda do aborto que está tendo lá agora, com essa decisão da Suprema Corte, que torna um problema estadual a legislação do aborto, ou seja, não há uma legislação unificada, liberando o aborto, como existia até antes dessa decisão da Suprema Corte. Então, já tem vários estados conservadoríssimos que já falaram, aqui não. Né? Então, e agora vamos ter outros estados tendo que decidir como que querem encaminhar essa decisão da Suprema Corte. Então, não tenho dúvida que essa pauta comportamental é uma pauta fundamental mesmo para o coesionamento do eleitorado bolsonarista. Só que eu acho que os exemplos que eles estão pegando e que estão surgindo são muito ruins. A verdade é essa. O caso, ruins para eles. O caso dessa menina de 10 anos, que foi estuprada, engravidou e tal, não sei o que, eu tive a oportunidade de falar com várias pessoas evangélicas, mas evangélicas muito profundamente evangélicas, que chegavam e falavam, essa menina tem que fazer o aborto, entendeu? Porque é um estupro, porque ela não tem corpo, porque ela não tem como sustentar essa gestação. Então, muitas pessoas, que inclusive, eu não esperaria, se manifestaram favoráveis ao aborto pela brutalidade a que essa menina estava exposta. A mesma coisa aconteceu com aquela criminalização da Clara Castanho, que mostra, mais uma vez, uma falta de compaixão com as mulheres, com o sofrimento das mulheres, com a dor das mulheres e tal, não sei o quê. Ou seja, eles estão, eu acho muito louco, porque essa coisa de eles, por exemplo, sempre se apresentaram como os pró-vida, né? Eles são pró-vida e nós somos a favor da morte. Nós que defendemos uma legislação respeitosa com as mulheres e tal, não sei o que, e sempre quiseram colocar essa pecha sobre as pessoas que defendiam a descriminalização do aborto, o que não significa não ter regra nenhuma para o aborto, não é isso. É para ter regra, mas é para ter regras que respeitem, inclusive, a autonomia das mulheres. Mas não está colando essa pecha de que nós somos pró-morte e eles são pró-vida, porque está se vendo que, na verdade, o que eles são é contra as mulheres. Né? Quer dizer, essa denúncia contra a Clara Castanho é uma vergonha. O papel dessa juíza que praticamente manteve essa criança em cárcere privado foi criticada por tudo quanto é lugar. Ou seja, eu concordo com você, mas eu acho que eles estão escolhendo muito mal, entendeu? Os exemplos, porque os exemplos, em vez de fortalecer a posição deles, estão acabando por mostrar a necessidade mesmo que a gente tem de, em respeito à vida das mulheres,
permitir o aborto em alguns casos, inclusive os que já são prescritos no Código Penal, né? Então, a gente sabe que o Código Penal já permite o aborto em caso de estupro, em caso de risco de vida para a mãe e em caso de anencefalia, né? Então, já temos isso na legislação. O que o Ministério da Saúde tem que fazer é simplesmente obedecer, simplesmente cumprir, né? Mais que isso, ele não pode, não deve, e não é função do Ministério fazer. Mais que isso, né? Então, eu acho que... Mas eu queria dizer como eu sinto que hoje tem várias pessoas falando como o pessoal da campanha do Bolsonaro está abatido, né? E você vai lendo ali, os caras falam, ele parece fazendo tudo para ser derrotado. E, de fato, você vê que está desastrosa a comunicação deles, né? Tá muito ruim, né? Nesse sentido, eu acho que nós estamos, até nessa questão do aborto, pela primeira vez a gente está ganhando, entendeu? Ganhando, e as pessoas estão olhando e falando, é verdade. É claro que tem os loucos e tal, mas eu acho que tem muita gente que antes não admitia hipótese alguma e que está vendo, olha só como é que é, olha o que as mulheres estão passando. E eu acho que junto com isso tudo que está acontecendo, todos esses ataques contra as mulheres, eu acho que isso forma um caldo que faz com que... Por que o Lula tem essa vantagem gigantesca entre as mulheres? É claro que tem mulher que é machista, digamos assim, ou mulher que apoia o Bolsonaro, vamos dizer assim, mas a diferença das intenções de voto no Lula e no Bolsonaro, por parte desse universo específico das mulheres, é gigantesco, porque todo mundo está vendo que as mulheres estão sob ataque. Não é a menina de 11 anos, não é só a Clara Castanho, é a procuradora que apanha, todo mundo conhece alguém que foi vítima de feminicídio, mas ninguém sabe quem são os feminicidas presos, porque nenhum feminicida acaba preso, porque eles sempre arrumam um álibi. Então, as mulheres estão vendo que esse é um governo completamente hostil a elas, né? Hostil. E eu acho que é isso que explica essa confusão na campanha eleitoral do Bolsonaro, né? Essa bagunça, ele não está conseguindo ordenar o discurso, né? Então, e eu acho que eu concordo com você, acho que essa discussão do aborto é uma discussão que eles vão tentar jogar, ou como já estão tentando, mas eu acho que nesse caso eles estão enfiando os pés pelas mãos. Eu tenho visto isso. A gente está ganhando espaço para discutir aborto, né? Há pouco tempinho a gente estava tentando discutir aborto e isso era visto como um grande tabu. Nesse momento a gente está conseguindo pautar essa discussão de alguma forma, né? Seja a partir desses casos que são trágicos, são medonhos. Inclusive, essa juíza foi convidada pelo Ministério da Saúde para participar dessa audiência, como uma aberração, né? Porque assim como o Ministério da Saúde tem que cumprir legislação, a juíza também. É dever dela, é função dela, lógico. É o objetivo maior dela cumprir a legislação que ela não estava fazendo. Ela foi convidada, mas não participou, enfim. Deixa eu só trazer uma última questão, só para não deixar passar em branco. Hoje é Dia Internacional da População do Orgulho LGBT, que é IA+, né? Uma data importantíssima, Dia Internacional, se comemora aqui no Brasil e no mundo todo. A gente teve agora há pouco a realização da Parada do Orgulho LGBT, que foi um mega evento, grande participação. Teve esse mote do Vote com Orgulho, que é muito importante num ano como esse que a gente tem eleição, né? No entanto, não há muito o que se comemorar. Hoje, inclusive, o Anuário de Segurança, publicado pelo Fórum de Segurança Pública, trouxe dados, deixa eu pedir para o Gui trazer aqui para a gente, inclusive, em relação a números, né, de violência contra essa população. E olha só, os assassinatos de pessoas LGBTQIA+, cresceram 7,2%. A violência física cresceu em 2021 35%. E daí é claro que isso tudo também é resultado desse governo preconceituoso que a gente tem, que incentiva ódio, que a gente tem um homofóbico no poder, né? Então é claro que isso repercute nas ruas e a gente vê esses números. Então é um dia de celebrar o orgulho, é claro, mas também de botar essa crítica, de levar a reflexão, porque não dá para ficar todo ano aumentando violência contra essa população.
Eu acho, viu, Thalita, eu acho que também tem uma coisa que eu acho muito importante, que é o seguinte: a gente tem um aumento real, a gente tem os bolsonaristas realmente atacando. Agora, eu acho que uma boa parte desse aumento das estatísticas está refletindo a capacidade que essa população, que sempre foi vulnerável, de estar denunciando, entendeu? De se sentir apoiada na hora da denúncia, entendeu? Então, muitas denúncias que eram guardadas na solidão, do sofrimento e tal, não sei o quê, hoje são postas para fora, viram boletim de ocorrência, viram investigação. Se não viram investigação, se forma aquela corrente de solidariedade que, enfim, eu vejo um duplo aspecto aí. Eu acho que o tamanho Sim, da parada, como você falou, o fato dela ter escolhido um lema para pôr a população LGBT QIA+, na política, né? Temos que votar, temos que ir lá votar. E quando você vê que essa população LGBTQIA+, também está entre essas em que a divisão entre os LGBTQIA+, e a população cisgênero e tal, não sei o que, certinha, digamos assim, também é muito grande. Ou seja, é uma população que também está contra o Bolsonaro, entendeu? Está muito contra o Bolsonaro e muito coesa contra o Bolsonaro, assim como as mulheres se coesionaram muito fortemente contra o Bolsonaro e a favor do Lula. Então, eu leio essas estatísticas com aquela história do copo meio cheio, meio vazio, entendeu? Que eles vão nos atacar e querem nos silenciar e tal. Sim, eles querem, mas que nós estamos muito mais juntos, muito mais capazes de nos proteger, de nos defender, de nos acolher. Eu acho que também é verdade. Eu acho que isso explica também o crescimento das denúncias. Então, eu acho que o copo a gente vai ganhar mesmo se o Lula ganhar, eu não tenho dúvida nenhuma, é aí que. Mas por enquanto está sendo bonito ver esses sim. recortes populacionais aí. Você vê os mais pobres todos com Lula, as mulheres com Lula, todo mundo que tem preocupação ambiental com Lula, todo mundo que é LGBTQIA+, com Lula, todo mundo não, claro que sempre tem as defecções, mas você vê uma clara hegemonia nesses grupos de uma candidatura como a do Lula. Então, eu acho que a verdade é a seguinte: todo mundo está vendo nessa eleição a possibilidade de redenção do Brasil. Eu já vejo gente fazendo promessa: se o Lula ganhar, eu vou nadar pelado no espelho lá da esplanada dos ministérios, no espelho d'água. Se o Lula ganhar, eu vou andar de joelhos pela Paulista. Se o Lula ganhar, está todo mundo fazendo planos, vai ter a maior festa do mundo na Paulista e tal. Então, acho que tem muita esperança em torno disso, entendeu? Sim, E eu acho que é isso que explica que as manifestações mais claramente políticas não estejam pegando agora, né, como sim, fenômenos de massa, porque está todo mundo jogando todas as expectativas sim. para a eleição. Então, mas eu acho que está ficando claro para quem está observando de que lado você tem que estar, né? Eu estou muito feliz de ver todo mundo bacana estar do mesmo lado que eu, entendeu? Eu tô feliz. Ô, Laura, eu sou poliana, então eu vou com o seu metade copo cheio. Prefiro olhar por esse ângulo também, sabe? Gostei Eu da vejo análise isso. dos números. Sou poliana total. Vamos nessa. Vamos pelo lado mais otimista da coisa. Ô, E Laura, um estamos beijão para resistindo. você. Sempre muito bom te receber aqui e poder conversar com você. Bom trabalho por aí, uma boa semana e até uma próxima. Obrigada, querida. Estamos aqui, estamos juntas e é uma honra sempre participar aqui com vocês. Beijo. É honra nossa te receber. Beijão, Laura. Até mais.